O Bruno me pediu para falar um pouquinho sobre o mesmo assunto que a gente já tinha abordado na casa dele, uma reunião um pouquinho mais familiar, e agora, com muita alegria, a gente faz aqui. A força é uma virtude, eu coloquei aqui para vocês, Marcel de Corte, é um filósofo belga, contemporâneo de Dom Lefebvre, que escreveu bastante no Itinéraire e, enfim, e fez muitos livros assim dele, né? Da tradição e é muito sólido, né? De doutrina. E ele diz que é uma das virtudes mais esquecidas e das que menos se compreendem hoje, né? E então nós vamos aqui fazer um pequeno diagrama, porque é muito importante entender que na nossa vida espiritual as virtudes não têm todas a mesma importância, né? Umas comandam as outras e é necessário então vermos a ordem e que nós temos no topo, em termos de comando, nós temos a fé, né, que é das virtudes teologais a que toma conta da inteligência, né, que vai dar luz. Então, com a fé, nós temos a esperança, e a caridade. E essas três vão comandar as ditas virtudes morais. Essas daqui são teologais, eu não vou pôr não, que os senhores sabem. Por quê? Porque tem Deus diretamente como objeto, né? E as virtudes morais, elas nos levam a Deus, sim, mas através de atos humanos. Elas vão comandar nossos atos humanos. Então vejam só, a principal é a prudência. Não tem como falar de força sem falar de prudência. Nós vamos ter de entrar um pouquinho nesse assunto. Depois da prudência, nós temos a justiça. Porque sem justiça também não adianta ter força. E depois, sim, nós temos a força. Então, muitos vão dizer, mas ela, então, tem pouca importância, né? Já está lá no... É muito interessante, assim, ver como São Tomás trata essas coisas. Em geral, quando ele vai fazer um tratado de virtude, ele sempre se pergunta se aquela virtude é a mais importante. E ele sempre consegue achar um aspecto sobre o qual aquela virtude é mais importante. Vamos ver, então, como que a força tem sua importância aqui. Claro que não vão ser mais importantes que as teologais, né? Quando a gente fala das teologais, é importante ver que elas... Eu vou rapidinho passar para cá, porque é desse lado aqui que eu tenho que escrever, mas não vou... Tá bom? Então, elas dão o que a gente chama de fim ou objetivo final às virtudes. Não é? Se eu me pergunto por que eu sou prudente, quem vai me responder é fé, esperança e caridade. Porque, afinal de contas, mas fé. Se não tiver a fé, ou se eu deturpar a minha fé, os senhores entendem que todo esse organismo aqui, e tem muito mais para baixo, fica sem sentido, não sabe para onde ir. Tá? Então, essas aqui dão o objetivo final, vamos colocar aqui, dão o objetivo final de todas as virtudes. A prudência, o que ela vai fazer? Ela vai dar o que a gente chama de medium virtutis.
Tá? Ela não dá o objetivo final. E para o céu, quem diz isso é a fé. Mas, por exemplo, eu quando almoço, vou almoçar para ir para o céu, muito bem, mas quanto de almoço eu vou pegar? Né? Aí já não é mais a fé que faz esse trabalho, é já subalterno, a prudência vai me orientar aqui. Né? A prudência junto com outra virtude, né? que obedece à prudência, que é a temperança. Eu preciso do suficiente para para ter forças e cumprir meu dever de Estado. E eu preciso, evidentemente, guardar ali uma quantidade de almoço e uma qualidade que convém ao meu organismo, né? É o que a gente chama de médium. Nem pouco demais, nem muito além da medida. E é assim também, ó, vejam só, um pai, né? Ele precisa corrigir uma criança que respondeu de maneira insolente. Se ele não corrigir nada, ou se ele corrigir com demasiada brandura, ele vai estar saindo do médium virtudes, do meio da virtude. Se ele corrigir com severidade também exagerada, ele está saindo também. Vocês estão vendo que nessas virtudes morais é muito fácil a gente pecar por excesso ou por falta. E a virtude vai estar num meio que não é mediocridade, cuidado. É o que o Marcel de Corte vai chamar de um meio eminente, um meio que está acima do nível dos erros. Do erro para a direita e para a esquerda, o meio está acima. Corsão chamava de creta de montanha, né? Um cume com os erros para um lado e para o outro indo para baixo. Mas justamente quem vai me dizer onde está esse meio? O pai que corrigia a criança, ele vai usar de força. Tem que usar de força. O meio de todas essas virtudes, quem determina é a prudência. É ela. Por isso que, em geral, a gente coloca uma coroa aqui, né, na prudência. Porque enfim, ela manda mesmo, né? Ela que comanda. Então, ela dá o meio, Se usar médium, fica esquisito, né? Fica coisa de uma... Eu já ouvi que mas enfim, vocês estão entendendo, né? É porque o meio, eu não sei, às vezes fica achando que é meio de transporte, é o centro, né? Medium virtudes. O meio das virtudes. Virtudes. Pronto. Vocês entenderam? E aí, bom, aí não sobrou nada para força, né? Parece que não. São Tomás vai dizer, né, que se as outras virtudes não fizerem o papel delas, a temperança aqui para baixo, a força, a prudência nunca vai conseguir dar a ordem, porque não somente ela determina lá ela ordena as outras virtudes. Assim, você vai comer 550 gramas. Não é tanto assim, né? Cuidado. Mas o pai, ele que é prudente, ele vai sentir quanto de correção ele vai ter que aplicar naquele filho. Vistas todas as circunstâncias, né? Se é uma filha, se é se é recidivista ou não, e etc. A força permite que se controle o medo. Nós temos várias paixões, né? Aristóteles já contou 11. E elas são todas reguladas por virtudes.
E o medo é regulado pela força. A ira, o irascível, mais pela temperança, porque ele precisa de freio, mas é também pela força. E é sobretudo o medo. Tá? Então vejam só. Vamos pegar um exemplo concreto, né? Quando Dom Lefebvre tomou a decisão de sagrar bispos, ele já previa o que ia acontecer. E para a prudência dele chegar a essa conclusão e dar o imperium, ela tem 3 atos, né? Ver, ou seja, detectar a situação, constatar a situação, julgar e dar o império. Tá? Primeiro ela adquire informações, depois ela processa essas informações, isso aqui é mais importante que aquilo, e eu preciso, enfim, o meu objetivo é esse. E quando ela processou, ela dá a ordem. Eu lembro do meu primeiro superior monástico sublinhar que o mais difícil é esse terceiro ato da prudência. Muita gente consegue captar as informações, julgam corretamente e na hora de decidir, ou seja, na hora de dar o império, faça isso, pode dar o império para outra virtude, hein? Faça isso, não sai porque faltou alguma paixão a ser ordenada, e aí a prudência não dá essa ordem. Vem remorso depois, vem o que for, mas ela não dá. Então, Dom Lefebvre, até ele tomar essa decisão, até a prudência dele dizer, vai ser tal dia, eu vou fazer, ele precisou disso aqui. Ele precisou vencer um medo normal, que é de ser, enfim, sofrer um ostracismo pesado, né? Para alguém que tinha a posição dele chegou a ser assistente ao trono pontifício, arcebispo, conhecia vários chefes de Estado, depois ser tratado como um cardeal Journet, por exemplo. Cardeal Journet, que era uma personalidade, amigo pessoal de Paulo VI, dizia, isso aí é Port-Royal menos a inteligência. Port-Royal era aquele convento no século XVII, quando teve o... Como é que era o nome daqueles franceses aí, muito mais rigorosos, jansenistas. Na época do jansenismo, Port-Royal era um convento onde eles se encontravam muito e era, então, um foco, né? E tinha um certo orgulho muito grande, esses jansenistas. Então, para Charles Journet, para esse cardeal, Dom Lefebvre era um orgulhoso, menos a inteligência, porque esses jansenistas contavam entre eles personalidades de alta inteligência, né? Grandes autores e tal. Pesado a gente ser tratado assim. Então, ele precisou da força para vencer esse medo e permitir que a prudência dele tomasse essa decisão, porque se ele não tivesse vencido esse medo, a prudência não teria tomado essa decisão. Isso é muito interessante, então, a gente vê o que a gente chama de causalidade recíproca nas virtudes, né? Então, ela vai interferir aqui e essa vai interferir aqui. A prudência dá o meio para a força. O medium virtutis, por exemplo, nesse ato de Dom Lefebvre, foi o quê? Diferentemente dos resistentes, que saíram sagrando sem nem sequer consultar, mandar uma mensagem a Roma de pedido de permissão,
ele tentou. Com muita paciência, porque eu ouvia coisas lá. Chegou uma vez em que o próprio guarda suíço, né, na porta, quando ele estava passando, ele... Então, Monsenhor, por que o senhor está aqui? O que o senhor acha que vai conseguir aqui? Até o guarda suíço. Bom, mas ele foi com toda a paciência. Então, a força, o irascível dele poderia ter simplesmente chutado o pau da barraca no início, né? E ele esperou, e, enfim. O médium virtutis foi ter tido toda essa espera, mas sem esperar demais também, porque ele estava idoso, né? Mas foi permitido por causa da força. Nós vamos depois chegar a falar um pouquinho de como adquirir essa força. Mas é muito necessário. Sem isso, não vai haver prudência. Sem as outras virtudes, não tem como ela dar as ordens. Né? O excesso das outras paixões impedem que ela funcione. Né? Então, as outras virtudes determinam a prudência no sentido de permitir que ela se exerça. Então, eu pus na folhinha aí, que vocês receberam, que ela se situa em terceira posição, tá? Em termos de hierarquia das virtudes. O objeto é de regular o medo, tá? É uma das 11 paixões que nós temos. Cuidado, o medo não é uma coisa ruim, não. Hein? É muito bom nós termos medo, é por isso que a gente não ultrapassa certas velocidades na estrada, é por isso que a gente não entra em certos lugares do Rio de Janeiro, e etc. E isso ajuda a preservar a vida nossa e de outros. É muito bom ter essa paixão, mas de um modo regulado, senão nós vamos cair em pecados, né? Nós vamos ver como é assim, algumas aplicações. E quando a gente regula esse medo, nós temos um medo que é natural a todos nós, que é o medo de sofrer. O medo de sofrer. Ninguém gosta, não. E é normal que não goste. Nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha essa natureza completamente perfeita, ele tinha medo. Ele tinha essa paixão. E está escrito em São Marcos que, dentro do Jardim das Oliveiras, cepitedere et pavere, ter pavor. Se ele não tivesse a força, por medo do sofrimento, ele poderia ter simplesmente recusado a missão que seu pai lhe tinha confiado de pagar nossas dívidas. Então, sustinere aí significa em latim sustentar, suportar. E esse vai ser o principal ato da força, vejam só. A gente fica achando que é o ataque, né? Que é a gente, enfim, explodir contra o inimigo. É também interessante. Também. Dom Prior nos fez assistir a um vídeo fantástico do Luciano Pires, né? Mostrando aquele padre chamado Doutor de Osasco pelo Espírito da Fraternidade. Foi um belo ataque, né? É força. Força no sentido desse segundo aqui, a audácia, agredir, quer dizer agredir, atacar. Então são esses dois atos principais da força. Suportar, e aí nós vamos ter a paciência, vamos colocar aqui já de uma vez, né? Paciência. Passa para cá. Paciência. E na hora de atacar, nós temos ou a força ela mesma, ou a magnanimidade.
que vai nos fazer tomar decisões muitas vezes difíceis, mas por serem honrosas. Por serem honrosas, e é preciso ter uma agressão. Vamos dar exemplos concretos para entender. E nada de agressivo aqui. Então, ela regula o medo para que a ação moral permaneça segundo a razão. Bom, esse é o jeito de São Tomás de falar, que pegou de Aristóteles. A razão é tudo aquilo que é certo. Tá? A nossa razão, enfim, iluminada pela fé. Agora, cuidado. Regular o medo não significa excluir. Nós vamos sentir o medo todo, como o nosso Senhor sentiu. Tem muita gente que às vezes chega no confessionário e diz que, enfim, às vezes porque vem mais uma criança na família e então perdi a confiança em Deus, senti muito medo. Ué, parou de rezar? Deixou de vir à missa? Ainda está cumprindo seu dever de Estado? Ah, sim, padre, sim. Não tem pecado nenhum. Sentir medo não é pecado. Senão Nosso Senhor teria Ele mesmo entrado por esse cano. Mas vai regulá-lo, vai impedir que aquele medo se torne de tal maneira preponderante na alma que impeça os outros atos de virtude. E na hora de atacar, na hora de tirar um obstáculo a algum bem, é isso, atacar. Fala-se de moderação, mas aí a perspicácia do Marcel de Corte, ele vai dizer que moderado não significa, nas nossas línguas modernas, latinas, esse moderate, porque isso vai mais para medíocre, para uma espécie de, enfim, de amortecedor das ações que impedem qualquer coisa assim mais veemente. Ele vai dizer, não, a ação pode ser moderada, mas muito veemente, muito intensa. Nosso Senhor, quando expulsou os vendilhões do templo, olha, eu queria estar lá. E acho que os senhores também gostariam de ver. Porque seria uma aula de força assim, nossa, ele fez isso. Então, porque foi realmente uma coisa muito impressionante. Jogar as mesas pelo chão e aquele montão de moeda, foi tudo pelo pátio assim abaixo, escada abaixo. Leiam Chesterton as últimas páginas de Orthodoxy de Chesterton, como ele fica impressionado com essa figura de Nosso Senhor. Ele diz assim, os fundadores das outras religiões, ninguém era desse jeito. Tão manso de um lado e completamente virou parecia que estava possesso ali, era boi correndo. Não, foi assim. Controlado, ele estava sob controle. É intenso, mas é sob controle. Basta, já é virtuoso. Então, São Tomás gosta de assinalar que o principal ato da força é o sustinere, tá? Porque quando nós temos um perigo, alguma fonte de medo diante de nós, é muito mais difícil suportar do que atacar. Tá? Quer dizer, de moderar o ataque, porque o medo já modera esse ataque. Tá? É por isso que, quando se trata de moderar o irascível, a gente pula para outra virtude que é a temperança, que é a mansidão.
Aí para segurar a explosão é mais a mansidão. Agora, a paciência é coisa muito desconhecida das pessoas. O valor disso daí. E vejam só, impaciência versa possidevit animas versas. Vocês vão possuir vossas almas, ou seja, salvar vossas almas pela paciência. Bastaria essa virtude, hein? Bem compreendida. São Cipriano escreveu um tratado sobre a paciência, e ele começa assim, bom, vocês já precisam de muita paciência para me ouvir, né? E eu vou fazer um sermão, um tratado inteiro sobre a paciência, e é um dos mais famosos, né? Só que tem uma regra, será dada pela prudência, mas tem um nome, né? Por que é que nós suportamos certos males e por que é que nós atacamos certos males? É para manter o bem comum. E é aqui que entra a justiça, tá? Sem justiça não há força. Uma vez uma pessoa veio, enfim, pedir conselho e tal, porque achava que esse negócio de casamento entre homem e mulher, enfim, tinha exceções e que ele achava que também podia ser com a pessoa do mesmo sexo. E ele achava que era coragem assumir isso diante da sociedade. Veja só. Eu tenho que vencer o medo de ser desprezado. Está vencendo um medo? Tá. Corretamente? Não. Então, para ser virtude, a gente tem que... Não basta vencer o medo. Tem que saber por que nós estamos vencendo, né? Então, entra aí a justiça com a noção de bem comum. Ela é que vai dar essa noção de bem comum. Se a justiça estiver, enfim, fora do lugar, a própria prudência terá problemas. Quando a gente fala de bem comum na justiça, a gente tem que dar a cada um que lhe pertence. A justiça ela pode ser comutativa, entre pessoas iguais. Quando eu compro uma coisa no mercado, eu estou entre iguais. Tá? Eu dou para que ele me dê. Eu dou dinheiro e ele me dá uma mercadoria. Essa é a única que ainda funciona, mais ou menos, no nosso mundo. Porque se ela deixar de funcionar, aí é o caos completo. Né? Ninguém mais come, enfim. O compra e vende do cartão de crédito ainda funciona. Agora, não tem só essa. Tem a distributiva, por exemplo, que é o chefe de uma sociedade, qualquer sociedade, pode ser uma empresa, pode ser o CDB, pode ser uma cidade, um país, uma família, enfim. E ali há, então, a justiça distributiva. Olha só os problemas. Será que hoje a gente dá aos pais a autoridade que eles têm que ter numa família? Então, assim, o Conselho Tutelar hoje em dia vai com a viatura atrás de um carro, por denúncia de vizinho, parar o carro e dizer: é a senhora que não deixa os teus filhos ir para a escola? Ela está ensinando os filhos em casa. E é crime hoje. Ou então, a vizinha diz que o menino está brincando numa escada. Coisa que, bom, pode cair. Sim, mas, enfim, todo menino se rala, né? Todo menino cai e é assim que ele aprende que cair faz mal. Conselho tutelar, polícia. É um problema. Outro, hoje se dá aos professores a autoridade que eles têm que ter. Tem vários lá na capela. O que eles contam assim, é da gente dizer: o que o senhor faz lá ainda? Eu preciso viver, ué. É terrível. Dar aula em colégio público hoje é uma cruz assim, inimaginável.
mas dá-se à imprensa uma autoridade que ela não tem que ter. Olha só o jeito com que eles estão distribuindo os poderes, as autoridades numa sociedade. É para destruir mesmo. Ou seja, já está destruído. Tem uma outra justiça bonita chamada justiça legal. O nome em português dá assim, enfim, legal no sentido de mais universal. Ela cuida de orientar de maneira mais geral os atos ao bem comum. Olha, podia dar outro exemplo, mas o ensino universitário hoje, se ele está ou não orientado ao bem comum. Peguem só o ensino médico. Como dizer? A confusão que há nesse campo, e são todos profissionais formados em universidades. Será que o bem comum vai ser servido com eles brigando entre si? Ou seria melhor servido se procurasse de fato, né, o que cientificamente é mais provável? É um problema. A justiça legal não está sendo servida aí pelas cátedras de medicina nesse sentido. E então a força sem noção de bem comum, ela fica cega, ela não sabe aonde que ela vai combater, quais medos ela tem que regular, tá? E nós precisamos então dessa justiça. Como adquirir a força? Como adquirir a força? Claro, com os atos, repetindo atos de resistência ao medo, tá? Medo de escuro, pois bem, faça exercícios, desliga a luz da casa e tenta andar por aí, corredor, escada e tudo. São exercícios que a gente pode fazer, mas sobretudo a oração, a vigilância, que é a oração no momento da tentação, vigilate in orationibus, diz nosso Senhor. E os demais, enfim, recursos da vida ascética, espírito de pobreza, por exemplo. Quanta gente peca por medo de perder uma riqueza? Quando a gente se exercita em ter uma vida parca, uma vida sóbria, a gente vai ter menos medo de perder a riqueza e com isso vamos poder vencer certas tentações. Tá? E aí é que entra um martírio, porque hoje em dia, bom, né, pelo menos no nosso Brasil, não há perseguição sangrenta. E São Tomás diz que, de maneira formal, a força nos faz resistir ao medo da morte. Porque é o maior medo que nós podemos ter aqui na Terra. Então, como a virtude tem de ser responsável pelo máximo grau da paixão, ela tem que ser responsável por regular o medo da morte. Se ela regula ela regula todos os outros. Então, é uma virtude. Tá? Agora, a gente não está, pelo menos por religião, não estamos ameaçados de morte. Mas há uma morte, aí o Marcel Decort entra em ação, há uma morte civil hoje, que ameaça, sim, os católicos. Né? Que é uma morte civil, esse ostracismo de pessoas que vão, às vezes, perder um emprego, não é? Essa senhora aí que diz que Christ is King e foi demitida, ou se não um emprego, vai perder uma amizade. Exclusão de muitas atividades sociais. Tem diversões nas quais a gente não tem como ir, hoje em dia. Vai ter que suportar isso.
exclusão política, exclusão magisterial, às vezes. Professores que não podem dar certas aulas, ou se derem, vão ser demitidos, vão ser até presos. Então, essas exclusões todas deixam o indivíduo de tal maneira isolado que é como se ele tivesse morto civicamente. É um martírio? Bom, não é o martírio capaz de orientar um processo canônico, né, de santidade, mas é o que hoje nós podemos oferecer a Nosso Senhor. Algumas aplicações concretas, né? Nós temos aí, eu fiz 3 quadrozinhos, né? Na ordem natural, com uma noção realista de bem comum, a gente consegue ter a justiça e a força usada na autoridade vai conseguir manter esse bem comum. Na desordem mundana, o que nós temos? Hoje, pelo menos em nosso mundo, o primado do bem individual material. E com isso, não tem mais justiça. E olha só, na vida moral, a força é substituída por um irascível em desgoverno. Isso significa o quê? O irascível é um dos nossos apetites, tá? Quer dizer, não é uma das paixões. Né? Como dizer? Nós temos 2 apetites, o concupiscível e esse irascível, e deles dimanam essas paixões. O irascível existe para vencer obstáculos. Tudo aquilo que atrapalha a busca de um bem, ou a conservação de um bem, tudo aquilo que atrapalha deve ser vencido pelo irascível. Quando ele está bem regulado, ele faz um trabalho lindo. Quando ele não está, ele começa a ser impelido pela inveja, pela ambição, pelo ódio, cobiça, etc. É o que nós vemos, né, em torno de nós. E é mais nítido na autoridade. Né? Vamos olhar isso na parte da igreja conciliar, que é mais concreto. Né? Eles estão com a inteligência deformada no início pela falsa filosofia, daí não tem uma doutrina firme, a vontade perde a moral e, em geral, é a ambição que move. É muito interessante ver a história, eu sem querer julgar corações, né? Mas ver a história de um cardeal Bea, por exemplo, Agostino Bea, esse alemão, que foi chamado a Roma por bons papas, né? Ele era provincial dos jesuítas na Alemanha, especialista em Sagrada Escritura, foi chamado para ser diretor do Instituto Bíblico em Roma por Pio XI. Era, sim, um cardeal muito católico. O Papa não ia chamar alguém suspeito. Foi confessor de Pio XII. E assim, de repente, João 23 o nomeia presidente do secretariado para a união dos cristãos, e ele passa a tomar uma atitude, de repente, assim, completamente, que Pio XII teria dito, para tudo. Não é? Por quê? Por quê? Ele mesmo, ele não precisava ter feito esse documento, não cabia a ele, tanto que ocorreu dentro
das conferências de preparação ao concílio, um choque que Dom Lefebvre viu com os próprios olhos e narra em várias ocasiões. O cardeal Ottaviani, que era da comissão teológica, tendo feito um tratado sobre as relações igreja e Estado, e o Beia que fez um também. Mas como assim? Por que você fez isso? Né? O seu secretariado é para a união dos cristãos, não tem nada a ver com estados. Né? Ele fez aquilo sob pedido de certos judeus. Né? Isso tá narrado em alguns jornais da época. Eu procurei, não achei jornais da época, achei um outro jornal de judeu, feito para judeu. É tanto que eles fazem citações em hebraico e nem sequer se dão o trabalho de traduzir. Eu fico assim, bom, é feito para eles mesmo. E lá eles elencaram, por exemplo, condições de certos rabinos ao cardeal Beia para que houvesse uma relação pacífica e cordial entre judaísmo e cristianismo. Uma das condições era que não se procure mais a conversão dos judeus, que tenham o direito de exercer o culto da própria religião enfim, exatamente o que o Beia colocou na Declaração Dignitatis Humanae da liberdade religiosa. Ou seja, você quer agradar, né? É para agradar a esses senhores que ele faz um documento fora do âmbito do secretariado dele. O documento passa no concílio, tá? E, enfim, acarretou, por exemplo, na Espanha, o Franco teve que tirar da Constituição espanhola a proibição de haver outros cultos públicos que o católico. Teve que tirar. O núncio pediu, em nome do concílio. Mas aí só eles veem um exemplo concreto de alguém que perdeu a noção da justiça. Não digo que ele tenha perdido a fé, é demais, entende? Perdeu lá em cima. Hoje em dia, sim. É possível dizer, sem citar nomes, porque para perder a fé, a pessoa tem que negar com pertinácia algum dogma. E isso não nos cabe julgar, mas que é provável, sim, né? Certas pessoas. Agora, o B eu não acho, não. Perder a fé. Mas que ele tenha perdido a justiça, isso com certeza. Porque é justo que um país reconheça Cristo como rei e, portanto, dê privilégios à religião de Jesus Cristo e não os dê às demais. Isso é justo. Então, ele perdeu a justiça, ele perde ao mesmo tempo a força. Já não sabe mais aonde que ele vai investir em força. E olha que ele tinha um homem de 80 anos viajando o mundo afora. Os biógrafos dizem, olha, ele pegou uma energia assim, impressionante, mas pro lado errado. Então, essa complacência com o mundo, que é consequência, é uma força mal direcionada, né? Outra força mal direcionada, autoritarismo. Nós tivemos, durante o concílio, a retirada de excomunhões. O Papa Paulo VI retirou a excomunhão contra os ortodoxos. E os ortodoxos retiraram a excomunhão que eles lançaram contra a Igreja Católica. Bom, ou seja, uma espécie de reconciliação com uma religião, entre aspas, que nega explicitamente certos dogmas, porque há muito tempo que eles são cismáticos, e uma vez separados, eles começam a negar uma opção de coisa que a igreja foi definindo durante os séculos. Aí quando Dom Lefebvre sagra os bispos,
excomunhão. E com força. Omissão em denunciar os erros, né? Se eles têm a complacência para com o mundo. Nós estamos lendo um livro aí que o CDB publicou, Andreas Asbot, né? E ele acabou lá, a gente estava lendo hoje, o cardeal Colombo, de Milão, recebendo um enviado russo que tinha ido para o Chile de Pinochet. Aí o Pinochet manda ele ir. E ele vai se refugiar na Itália com esse cardeal, e o cardeal diz, não, nós estamos aqui para te acolher, a mandado do Papa, grande defensor, como é que é? Esqueci o nome exatamente, mas veemente defensor dos direitos humanos. E aí o Andrés diz assim, pois é, quando morreram centenas de milhares de pessoas no Camboja, ele não disse nada, né? Pelos comunistas. E aí está, é uma força mal direcionada. Então, é preciso, quando a gente for usar da força, que as outras virtudes estejam em seus lugares. É muito, muito importante. Até porque o mundo pode, às vezes, perceber a dicotomia. O exemplo concreto que me parece importante, a gente não exagerar certas coisas. Há alguns, isso me foi mostrado por um rapaz da Associação São José. Me disse, padre, o que a gente pensa disso aqui, né? Tem alguns que estão publicando por aí afora que a verdadeira causa da mega operação foi a procissão de Cristo Rei. Bom, que possa ter havido alguma influência? Pode. Nosso Senhor nos ajudando a nos livrar de... Primeiro que Nosso Senhor é rei para nos levar para o céu, em primeiro lugar. Hein? Tirar bandido da terra, ele é bom, mas ele pode não fazer. Não se obrigou a tirar os bandidos. Pobres vocês vão sempre ter junto com vocês, ou seja, vai ter sempre pobre aqui no mundo. E bandido é possível também que haja. Agora, parece que essa operação havia meses que estava planejada, né? Então, assim, a gente tem que ir com cuidado, porque as pessoas que estão fora vão dizer assim, mas eles são meio fanáticos, né? Então, a gente tem que... A força é uma coisa, uma virtude belíssima, precisamos tê-la, mas junto com as outras. E senão não é um martírio. O martírio, a igreja, quando ela vai julgar do martírio de um santo, ela vê se tem as outras virtudes presentes. Porque se não tiver, não vai declarar mártir. Não. Tem vários que morrem, mas que a igreja não reconheceu como mártir. Ou porque faltou uma virtude, ou porque a causa do martírio não foi pela religião, não foi, enfim, por uma virtude. Mas com as outras virtudes, a força é magnífica. Eu não falei da magnanimidade, mas, enfim, ficaria um pouquinho, talvez, longo, né? Já são 8 para lá de 8h30. Eu queria deixar tempo para perguntas, que eu costumo dizer em sala que a melhor parte da aula são as perguntas. Aí mostra se todo mundo dormiu ou não. Porque, de fato, quando a gente entra em situações mais concretas, a matéria fica mais ilustrada. Né? A matéria fica mais ilustrada. Sim. Tenta relacionar um pouco essa tríade com a Agnome, para a gente conseguir... Com a quem? Agnome. Agnome? Ah, sim, agnome. Essa agnome é uma virtude também
que se encaixa ali na prudência. Essa gnome nos faz agir segundo as leis mais gerais, passando por cima, às vezes, de leis particulares. Hoje em dia, nós precisamos muito dessa virtude porque, enfim, nós vivemos uma situação em que a igreja, os homens, não a igreja, mas os homens da igreja, estão em deficiência com relação à sua missão. Então, nós é que vamos ter que nos perguntar quais são as leis principais que vão dever ser respeitadas e que vão me autorizar a ir contra certas diretivas inferiores, né, dos dignitários da igreja. Então, é um nome grego que ficou em grego mesmo em latim, tá? Ele guardou bem desde a última aula. Esse é o nome da... Exemplo de gnome, enfim, Dom Lefebvre, Sagrando dos Bispos, de novo. Ou então, um pai de família que percebe na paróquia onde ele vai que o pároco, em vez de ajudar a educar seus filhos, ele está atrapalhando. Então, o normal é um pai de família andar atrás do pároco, não é? E, enfim, de um pároco que realmente o ajude, confirme sua autoridade na família, para que ela progrida. Se ele percebe que é o contrário que está acontecendo, ele vai ter que passar por cima, né, dessa lei, porque o bem comum da família dele não pode ser destruído. Ele vai ter que entender o que é o bem comum da família, mas não pode ser destruído por nada nesse mundo, né? Deus nunca vai realmente... nunca vai ser um bem. Do mesmo modo que matar positivamente ou diretamente um inocente nunca é um bem aqui na Terra, Deus nunca vai não vai canonizar isso. Assim também o bem comum de uma família não pode ser destruído. Não pode. Nem o Papa vai poder fazer isso. Então, um pai que percebe isso, ele vai ter que agir segundo a gnome. É muito mais difícil, né? Porque é muito geral. A gente é mais confortável a gente ler direitinho no catecismo, que a gente vai à missa, ouve o que o padre diz, volta para casa contente e faz. Pronto. Quando a gente está meio sozinho, é mais difícil. Mas é também mais meritório. Se ele tiver medo de perder certas amizades naquela paróquia, se ele for ministro de Eucaristia ou catecista naquela paróquia, ele vai ter um medo, e é normal que tenha. Sair de uma sociedade é um mal, dói, e a gente tem medo. Então ele vai precisar da força para fazer essa gnome funcionar. Deu para fazer a conexão? Sim. Padre, teria um martírio propriamente dito, se não for explicitamente pela religião ou por Deus, como fim direto? Então, o martírio, ele pode ser uma morte em testemunho de qualquer artigo da fé ou pela preservação de uma virtude. Né? Santa Maria Goretti não morreu pela fé, ela morreu para guardar a castidade. Então, são raros, tá? Os martírios assim, mas eles existem. Não precisa ser fé, pode ser qualquer virtude.
No sentido em que essa virtude faz com que o mundo perceba que foi pela fé que a gente guardou aquela virtude, né? No final é a fé, porque ela comanda todo mundo, né? Mas às vezes é diretamente um artigo de fé, às vezes é passando por uma outra virtude. Tem um santo que morreu para guardar o segredo de confissão. Agora me fugiu o nome, mas não é a fé propriamente, mas ele é mártir, considerado mártir. Alguém tinha uma pergunta para lá, me parece? Não? Sim. Ficou bastante claro para mim o que é o medo, mas a audácia, diferente do medo, que é uma paixão, é uma ação, não ficou muito claro. É uma paixão também, é uma paixão que vai nos fazer atacar. Tá? Quando o senhor tem que vencer um obstáculo para chegar ao bem que o senhor deseja, o senhor precisa de audácia. Que seja um soldado procurando vencer na batalha, esses policiais que subiram o morro, eles precisam dessa virtude, senão não vão subir. Um empresário que vai assumir um risco, mas que ele prudentemente prevê ser o bem da empresa dele, ele vai precisar da audácia. Ele vai precisar dar um passo assim importante, arriscado, ele vai precisar da audácia. E ela pode ser uma virtude. Enfim, que outros exemplos a gente pode dar disso? Enfim, esse mesmo exemplo que a gente está dando toda hora, né, de Dom Lefebvre, não foi sem uma certa audácia isso, né, que ele fez. Os próprios outros combatentes... Os senhores já assistiram o filme da tomada de Saint-Nicolas de Chardonnay, lá em Paris? Podia traduzir esse filme, né? Pelo menos botar uma legenda. É muito interessante. Havia um padre chamado Monsenhor de Coburget. Ele guardou a missa tradicional, havia muita gente que o seguia. Ele tinha, acho que, uma capela num hospital onde ele era capelão. Aquilo ficou pequeno. Ele pediu a várias entidades, igrejas maiores. Na França, os edifícios religiosos pertencem ao governo, não à igreja. Então ele chegou a pedir ao presidente da República, Georges Pompidou, na época. E não conseguiu. Um belo dia, ele chamou os fiéis todos, colocou numa sala de um auditório enorme que tinha do lado da igreja. Tem ainda, né? A sala... Tem um nome lá. Wagram. Acho que é isso aí. Que é enfim, do lado. E Saint-Nicolas de Chardonnay, né? Quando terminou a missa moderna lá dentro, ele pegou os fiéis e disse assim: a gente entra e celebra uma missa lá, da tradição. Aí ele começou a missa, entrou muita gente, e o que o pároco modernista fez? Passou o saquinho de coleta. Essas são as historinhas, assim. As pessoas dizem, mas ele começou a missa, emendou a missa com via sacra, depois da via sacra foi um terço, porque na França tem uma lei que proíbe a interrupção de um culto religioso. E ele virou à noite, né? Tem lá os veteranos desse combate lá dizendo, quando eu percebi que a gente ia ficar, eu peguei o metrô, fui para casa, preparei uma garrafa térmica de café, peguei uns biscoitos e voltei para lá. Porque a gente ia ficar a noite toda. E foi. Missa, cântico, bênção do Santíssimo, terço, via sacra. E enquanto isso ocorria, uma outra equipe com um martelo serrote começou a demolir o estrado novo que eles tinham feito para caber um altar moderno. Era ainda de madeira, de madeirite, essas coisas assim, né?
Então, eles diziam, olha, a gente estava fazendo via sacra de um lado e martelada do outro, serrote e tal, aquela coisa toda. É uma audácia. Não posso negar que tenha sido, né? É um filme muito legal. Isso aí vale a pena ver. Tomaram a igreja. E, bom, o Estado entendeu que era melhor deixar. Então, por isso deu certo. Eles tentaram tomar outra igreja e aí deu polícia e não deu certo. Não deu certo. Mas ali deu, sim. É necessário que se tenha certeza desse bem para que se use da audácia para alcançar. Do risco, o senhor diz? Se eu tenho certeza que é um bem, se eu não tenho certeza, eu devo ser audacioso para alcançar esse bem? Eu só posso perseguir bens, eu não posso perseguir o mal, né? Se não está claro, é melhor não agir com audácia. Se eu não tenho certeza de que aquilo que eu estou fazendo é lícito, eu preciso esclarecer minha consciência antes. Preciso, esse é um dever, né? A gente nunca pode agir com a consciência em dúvida positiva, ou seja, dúvida importante. Uma dúvida pequena, a gente despreza. Mas uma dúvida importante, né? Nossa, o que eu estou fazendo é roubo. O que eu estou fazendo é ilegal, né? Primeiro eu preciso esclarecer, né, minha consciência. Eu não posso correr risco de estar pecando, não posso. A não ser que haja uma urgência, enfim, uma outra obrigação mais forte, né? Que me impõe um dever de Estado de agir, aí eu preciso decidir, eu tenho que decidir, pronto. Aí eu decido pelo lado mais provável. Mas isso porque uma outra urgência me empurrou. Se eu não tiver essa urgência, não é lícito agir com essa dúvida assim na consciência. Sim. Padre, qual a diferença entre ser audacioso o que difere a audácia da imprudência? Então, a audácia prudente, né? Ou seja, quando eu vou usar da força segundo a prudência, significa que eu já fiz os cálculos e que eu constatei haver probabilidade suficientemente alta de êxito. Eu não preciso ter certeza absoluta, hein? Senão ninguém mais ousa nada. Não posso nem pegar um avião para algum lugar, porque risco de cair sempre tem. Mas se tudo bem ponderado, as possibilidades de êxito são suficientemente altas, eu já estou dentro da prudência. Se eu não fiz esses cálculos, isso às vezes acontece, né? Fulaninho, está faltando tal coisa, você previu isso? E nem pensei nisso. Aí tem um problema já. Vai ser um pecado quando propriamente há uma negligência. A gente percebe que para tal operação eu preciso de muita circunspecção, eu preciso de tempo, todo um esquema, uma arquitetura ali do plano, e se eu não faço e saio correndo, eu já cometi um pecado aí, né? Existem outras... O senhor está falando da temeridade, o senhor queria dizer? Porque, assim, existem ataques que são temerários, né? Toda temeridade é uma imprudência. Isso vai diretamente contra a força, a temeridade, né? O corajoso é aquele que ataca, mas com possibilidade de êxito, ou mesmo que ele saiba que ele vai morrer, ele está cumprindo um dever, né? O temerário é aquele que não fez o cálculo da probabilidade de êxito, ou que o fez mal, sabendo que era mal, ou que está atacando sem necessidade. É muito comum isso acontecer nos regimes em que nós temos um tirano, né? Nós temos um tirano. Isso aconteceu na França, isso aconteceu lá na Revolução, infelizmente. Ela certamente agiu de boa fé, enfim, mas foi temerário.
esqueci o nome da mulher, ela assassinou um dos líderes da Revolução Francesa. Isso, exatamente. O Barras. Mas não adiantou nada, ele virou um mártir. Entende? Então, assim, a gente tem que prever as consequências daquilo que a gente está fazendo. São Tomás diz, é lícito a gente matar um tirano? Ele vai dizer, olha, em certas circunstâncias, sim. Em quais? Naquelas em que você tem que ter uma altíssima probabilidade de que o governo seguinte vai ser melhor. E na maioria das vezes não é o que acontece. O sujeito que morre vira mártir e vem um depois dele que se aproveita da situação. Né? Isso aconteceu no México, nos cristeiros. Né? O Obregón foi assassinado com tiros a queima-roupa, mas não adiantou. Veio Calles depois, que é um monstro, pelo menos tão sanguinário quanto o outro. Então, a temeridade, ela peca por falta de prudência. E sim, vocês vão dizer, como que eu faço para ser prudente? Oração, mortificação das paixões, porque como ficou dito desde o início, se as paixões não estão, cada uma em seu lugar, elas não vão permitir a prudência de funcionar. Um medo desregrado, um medo exagerado, um medo desgovernado não permite a prudência de tomar decisão. Uma ira desgovernada não permite a prudência de funcionar. Um concupiscível desgovernado, a pessoa que, enfim, se entrega aos prazeres da carne de uma maneira desgovernada, não vai permitir a prudência de funcionar. Entende? Ela precisa das paixões no lugar para que ela possa lhes fornecer o médium. Parece, sim, um segurando o outro, né? Mas é o que funciona. Mais alguma dúvida? Eu vejo uns olhinhos assim. Sim, com relação ao trabalho que é feito, para que pelo menos os católicos minimamente honestos eles enxerguem a crise e comecem a agir com prudência. O agir com prudência é porque, diante de tudo isso que nós estamos vendo, eles vão precisar ter uma atitude frente a esses erros. E eles preferem não tomar atitude, eles preferem ficar no lugar onde eles estão, por achar que é nosso Senhor que permite todas as coisas, inclusive passar por esse tsunami. E aí, por eles julgarem ser prudentes, eles não abandonam aquele estado de coisas que eles vivem, eles convivem com aquilo. E a pergunta é, falta força? Falta com certeza. É imprudência? É imprudência, porque a prudência, ela tem que estar em harmonia com todas as virtudes e, sobretudo, em obediência às virtudes teologais. Se um dia eles percebem que, por exemplo, no documento conciliar, há contradição com o magistério anterior, ou eles têm que mandar o magistério anterior às favas, e já é contrário à fé, ou eles têm que sair daquela situação. Eles têm que se pôr de acordo com o magistério anterior. Entende? Então, a prudência deles, que não está de acordo com isso aqui, já não é prudência. Necessariamente é imprudência. Eles julgam e eles dizem, né, que a resposta deles é a obediência. Pois é, mas isso é imprudência. A obediência a uma autoridade que vai contra isso aqui? Como que vai ser prudente? Né? A obediência, para ela ser prudente, ela também tem que estar de acordo com isso aqui. Né? Então, qualquer uma que saia dessa regra já não tem mais como ser virtude para baixo.
Vai ser injustiça, vai ser fraqueza, vai ser imprudência, vai ser... Né? A partir do momento que está fora disso aqui, está fora das virtudes. Então, qual é o motivo que faz essas pessoas se desculparem com aparência de obediência, prudência, essas coisas? A gente não sabe. Pode ser fraqueza? Pode ser fraqueza. Elas podem estar com medo de perder um lugar confortável na paróquia onde tem. Pode ser. Pode ser escrúpulo? Pode. Também. O escrúpulo nada mais é que um medo exagerado, né? Mas não é propriamente... É menos vergonhoso, por assim dizer. Porque a pessoa, enfim... Às vezes ficou com a consciência mal formada, passou por algum seminário errado... Entende? Isso acontece com... Tem um exemplo interessante disso, que é o cardeal Browne. Ele era conservador, bem forte, amigo de Dom Lefebvre, pelo menos durante o concílio. Aí tem um diálogo entre ele e o Yves Congar, que é um especialista que ajudou na Dignitatis Humanae, terrível esse homem. E ele escreveu um livraço, 1000 páginas, meu jornal, meu diário do concílio. E tem muita coisa interessante ali. E ele diz, uma vez eu encontrei o cardeal Browne nos corredores do Vaticano, e ele me disse a queima-roupa, eu não estou de acordo com Dignitatis Humanae de vocês, que estava ainda em construção, né, aquele documento, ia para a aula conciliar, era votado, tinha gente demais dizendo que estava, né, criticando, voltava para a comissão, corrigia algumas coisas, voltava para ser votado, era assim. Aí ele disse, não tô de acordo, vou votar contra ainda. Aí o Yves Congar, mas o Papa está a favor. E o Browne na hora, então não tem mais nada a dizer. Cardeal. Há um problema. São pessoas que foram formadas exatamente no mesmo seminário que todo padre da fraternidade. Hein? É misterioso, mas alguma causa em algum daqueles parafusos tem. Algum deles estava frouxo. Se for dogmático. Não é porque o Papa achou um documento bonito que ele já definiu um dogma, não é assim. E o cardeal sabia. Ou seja, se a pessoa tem uma noção de obediência exagerada, né, se ele tem um medo exagerado de se opor ao Santo Padre, o cardeal... Agora me fugiu o nome. Aquele que escreveu um De Ecclesia muito grande, francês. Esqueci. Ele se opôs a Pio XI com relação à política. Pio XI fez uma política com a França que não foi boa. Né? Escolha de bispos, essas coisas assim. E ele se opôs, ele diz, isso aí não é bom para a França. O Papa ficou chateado com ele, se você se opuser a isso, me passa o teu chapéu de cardeal. Ele pegou, tá aqui. Foi embora. Cardeal Biot? Biot, exatamente. Tá aqui meu chapéu. É isso que tem que fazer, ué. Né? Ele não pode amar mais o chapéu do que o que ele está vendo claramente ser ruim. Né? Pronto, mas é um bom cardeal, esse aí. E era Pio XI, né? É Pio XI. Fazia belíssimas encíclicas, mas assim, no ponto de vista da política, depois ele entendeu, né? Mas... É isso. Muito obrigado. Nada. Obrigado.